Oi, me chamo Micaela Torres e você está no meu canal Fofa e Trevosa. Antes de começar a contar o caso de hoje, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, dessem bastante like e comentassem bastante. O caso de hoje é da Madame Laurowitty, uma serial killer que ficou conhecida pelos crimes mais cruéis e perversos com seus escravos. Ela foi representada na série American Horror Story. Quem é fã e assistiu vai lembrar muito bem. Ela foi representada pela atriz Kate Bates, que inclusive ganhou o prêmio Emmy como a melhor atriz coadjuvante. Madame Laurowitty nasceu em 1775, mais precisamente em Nova Orleans, Estados Unidos, tendo se casado 3 vezes e ficado viúva pelo menos 2 vezes. No seu último casamento, ela casou com um renomado médico chamado Louis Laurowitty, que foi onde ela herdou o seu sobrenome. Delphine era seu nome de batismo, e ela era bastante conceituada na sociedade da época por ter parentes políticos. Com um poder aquisitivo bastante alto, fazia muitas vezes as pessoas passarem vista grossa para os seus erros, pois ela era bastante prestigiada na sociedade da época. Além de ser conhecida pelas atrocidades que ela cometia com os seus escravos, onde os seus castigos só paravam quando ela deixava eles desmaiados com tantas chicotadas que ela dava, ela também era bastante conhecida por dar festas em Nova Orleans para a alta classe da sociedade. Porém, com inúmeras festas que ela dava, ela não conseguiria manter por muito tempo a sua pose de boa moça na sociedade. Em algum momento, seus convidados iriam perceber que ela maltratava os seus escravos. E não demorou muito que isso viesse a acontecer. Boatos começaram a se espalhar e os escravos eram descritos como bastante magros, abatidos, em situação bastante miserável. Entre os boatos mais famosos está de uma criança de 12 anos que teria caído do telhado da mansão no momento que ela tentava fugir dos castigos da Madame Laurowitty. Essa criança estava penteando o cabelo da Madame quando, sem querer, ela puxou com um pouco mais de força e a Madame foi em sua direção para puni-la. Com o intuito de fugir, a criança se dirigiu até a janela e, logicamente, foi até o telhado para tentar se esquivar, acabou se desequilibrando e caindo. Os boatos correram toda a cidade por conta disso. Mesmo com inúmeros boatos correndo, a Madame Laurowitty não conseguia se controlar com seus excessos de fúria. Então foi preciso convocar um juiz para a sua mansão, para assim eles serem punidos e multados. Além da multa que tiveram que pagar, alguns escravos também foram confiscados. Porém, com um bom poder aquisitivo, parentes políticos e grande influência na cidade, eles conseguiram trazer os escravos de volta. E mesmo com a multa, a visita do juiz e tudo mais, as torturas não pararam. Então, com isso, os boatos continuaram e continuou a surgir mais e mais histórias. Entre elas, a de que o escravo responsável pela comida ficava amarrado no fogão para assim não atrasar a alimentação do pessoal da casa. Tinha boatos, inclusive, que as suas 2 filhas eram agredidas se elas tentassem soltar, socorrer ou sequer alimentar os escravos. Alguns deles também sofriam remoções de seus órgãos genitais e remoção de uma boa parte do seu sangue para poder ser armazenados em garrafas, para fins que ninguém conseguiu explicar. Foi só em 1834 que a realidade cruel, vivida nas paredes daquela mansão, foi realmente concretizada e descoberta. No dia 10 de abril, a polícia foi notificada de um começo de incêndio que estava acontecendo na mansão. E quando eles chegaram até lá, a cena era simplesmente horripilante. Tinham pelo menos 7 escravos pendurados pelo pescoço e com seus órgãos rasgados de uma extremidade à outra. Alguns deles também chegaram a afirmar que estavam naquelas condições há meses. Eles também usavam uma espécie de colar de ferro que pressionavam suas cabeças. Além de tudo, eles demonstravam claros sinais de ter sido esfolados por chicotes. Quando as torturas e as atrocidades da Madame Laurowitty se espalharam pela cidade, imediatamente se reuniu uma multidão para poder destruir a mansão. Com muita dificuldade, a polícia conseguiu dispersar a multidão, porém, eles já tinham conseguido destruir uma boa parte da mansão. A casa está de pé até hoje, teve vários proprietários e é considerada mal assombrada. Alguns antigos donos
relatam ouvir gritos em francês, arrastados de correntes, entre outras coisas. E um dos proprietários foi o ator Nicolas Cage. O futuro da Madame Lalaurie é um pouco incerto. Possivelmente ela tenha fugido para Paris em um ônibus em 1842 e morrido por lá. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. E se vocês gostaram, deem bastante like, comentem. E se quiserem que eu traga mais algum caso parecido com esse, ou algum caso que vocês queiram que eu conte pra vocês, comentem aqui embaixo, é super importante. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom?